Oi, tudo bem? Então vamos para a nossa segunda aula sobre revoluções, né? Hoje a gente vai tratar sobre a Revolução Industrial, que ela acontece de 1700, mais ou menos, de 1750 a 1950, né? Ela acaba passando até por dentro da Revolução Industrial e vai terminar lá na Segunda Guerra Mundial, né? Até um pouquinho depois, porque elas são divididas em fases, né? Qual é a importância da Revolução Industrial no mundo? Vamos dizer assim, no mundo, né? Porque a partir dela, o mundo sofre uma sequências de transformação, né? Então, a Revolução Industrial, ela é uma das mais importantes, né? E uma das que mais contribuiu para a evolução, tanto do ser humano, quanto das tecnologias, quanto da informação, né? Sobre vários aspectos. A Revolução Industrial foi um processo de grandes transformações econômicas e sociais que começou na Inglaterra no século XVIII. O modo de produção industrial se espalhou por grande parte do hemisfério norte durante todo o século XIX e início do século XX. Chamamos de Revolução Industrial o processo que levou à substituição das ferramentas pelas máquinas e da energia humana pela energia motriz e do modo de produção doméstico ou artesanal pelo sistema fabril. Então, a Revolução Industrial, ela mexeu, né, com todo o poderio econômico, principalmente o econômico, né? E ela acontece lá na Inglaterra por causa da expansão marítima, né? Atrás o Oliver Cromwell, ele assina o Tratado dos Atos de Navegação, né? E contribui para que eles tenham muito dinheiro, que eles enriqueçam, tá? Por isso, na Inglaterra se inicia a Revolução Industrial, tá? Então, o advento da produção em larga escala mecanizada deu início às transformações dos países da Europa e da América do Norte. Estas nações se transformaram em predominantemente industriais e suas populações se concentraram cada vez mais nas cidades. O que acontece? A Revolução Industrial, ela teve o seu avanço, o seu início lá na Inglaterra, né? E ela, por causa de uma política de cercamento que foi criada antes, né? Foi criada uma política de cercamento que fez com que as pessoas, os agricultores, eles perdessem as suas terras, né? E aí o que aconteceu? Elas começaram a migrar para as grandes cidades, para os grandes centros. E isso proporcionou, né, um grande avanço, porque as fábricas estavam a todo vapor, precisavam de mão de obra, essa mão de obra era barata e ela estava disponível ali no mercado, né? Essas pessoas precisavam trabalhar, porque elas trabalhavam de dia para comer de noite, né? Então vamos ver as causas da Revolução. A expansão do comércio internacional dos séculos XVI e XVII trouxe um extraordinário aumento da riqueza para a burguesia. Isso lá para a burguesia inglesa, tá? Isso permitiu a acumulação de capital capaz de financiar o progresso técnico e alto custo de instalação das indústrias. Então, lá por causa dos atos de navegação que não permitiam que outros países, outras nações fizessem esse transporte marítimo, né, fez acumular grandes riquezas para a Inglaterra. Então, a burguesia europeia, fortalecida e enriquecida, passou a investir na elaboração de projetos para aperfeiçoamento das técnicas de produção e na criação de máquinas para a indústria. Logo, verificou-se que se obtinha maior produtividade e se aumentavam os lucros quando se empregavam máquinas em grandes escalas. Por quê? Porque
o trabalho que uma pessoa fazia e levava o dia inteiro para fazer, uma máquina podia fazer sozinha e várias coisas, né, ao mesmo tempo. Porque até então a mão de obra era totalmente artesanal. Então o sapateiro ele começava, ele fazia, ele cortava o couro, ele, né, selava e ele ia produzindo e às vezes ele levava um dia inteiro para fazer um pé de sapato. E a partir da industrialização, né, a partir da introdução das máquinas, então era possível que um par de sapato fosse fabricado de 3 a 4, sei lá, por dia, né? Então, eles viram a grande vantagem de investir nesse mercado, de criar essas indústrias, essas fábricas, para que o lucro deles aumentasse consideravelmente, né? As principais causas da Revolução Industrial foi a hegemonia naval inglesa, né, e a sua posição geográfica estratégica, que a hegemonia naval nada mais é que os atos de navegação, que proibia as outras de navegarem por ali ou de fazerem o transporte, né, que ficava totalmente restrito só à Inglaterra. E a ausência de barreiras, né, que é barreiras alfandegárias da zona de livre comércio da Europa. Então, a Inglaterra, ela comercializava, ela tinha o livre comércio na Europa inteira, né? Então, ela fazia negócio com todo mundo, ela vendia o que ela tinha para todo mundo e com isso ela gerava muitas riquezas. O crescimento demográfico na Europa, né, porque foi se expandindo, né, foi tudo crescendo muito rápido. O fortalecimento e investimento da burguesia, o fim da monarquia e do absolutismo na Inglaterra, com o surgimento do parlamentarismo, que é lá na primeira aula que a gente viu na Revolução Inglesa, que a partir dali foi encerrado o absolutismo, que era o rei absoluto, dono de toda a verdade e o único regente de tudo. Então, aí se instaurou uma monarquia parlamentarista, né? Que então o parlamento é quem decide tudo e a monarquia ela só assina, né? Ela é conivente com tudo, aceita tudo e o parlamento quem dita as regras, né? Aí vem o aumento da riqueza e do acúmulo de capital, né? A revolução comercial e expansão do comércio internacional, né? Porque o comércio ele não foi alavancado só dentro da Inglaterra, ele foi expandido para fora, né? Então, como eles produziam em grande quantidade, eles conseguiam ir vendendo o seu produto para fora também. Nessa época também se dá a consolidação do sistema capitalista, né, que a partir do é o capitalismo industrial, o desenvolvimento da indústria metalúrgica e siderúrgica, que a metalúrgica e a siderúrgica ela envolve a produção de ferro, né? Então, já se tem aí nessa época, já se cria a máquina a vapor, então a siderúrgica e a metalúrgica elas já vão fornecer a matéria-prima como aço, ferro, né, para a construção dessas estradas esses trilhos, né, as estradas do trem. Aí vem a invenção da máquina de fiar, o tear mecânico e da máquina a vapor, né? Então, a máquina de fiar e o tear mecânico, ela já vai tirar a possibilidade da pessoa trabalhar um dia inteiro para fazer uma peça, né, alguma coisa, e essas máquinas elas vêm substituir essa mão de obra artesanal e acabam produzindo em maior números, né, com escalas mais grandes. A Inglaterra também detinha uma grande matéria-prima, né, uma grande quantidade de matéria-prima. Ela aperfeiçoou e inovou nas técnicas de produção, né? Tinha um crescimento de mercado do consumidor mundial, o aumento do êxodo rural, que é a mão de obra barata, que através das políticas de cercamento, essas pessoas migraram para os grandes centros, então ela, né, foi chamada de êxodo rural e era a mão de obra barata, né? E a influência do iluminismo, né, que trazia novas ideias
novos projetos, novos pensamentos, e isso acaba influenciando nessa Revolução Industrial. Então, as fases da Revolução Industrial. A gente pode compreender os diversos momentos, desde o início do avanço do processo industrial, que começou na Inglaterra no século XVIII, e dividi-la em 3 fases: a primeira revolução, a segunda e a terceira. Tá? Então, eu vou falar um pouquinho sobre cada fase e tentar entender como se deu esse processo. A primeira revolução. Ela teve início na Inglaterra no início do século XVIII e durou de 1750 a 1850. Então, dá aproximadamente 100 anos, né? Essa fase ela foi caracterizada por diversas descobertas, as quais favoreceram a expansão das indústrias, o progresso técnico e científico e a introdução das máquinas. Nesse interim, a passagem da manufatura para o sistema fabril foi impulsionada pelas invenções da máquina de fiar, o tear mecânico, a máquina a vapor, que resultou na mecanização dos processos. Então, foi assim que ocorreu a expansão das indústrias têxteis, metalúrgicas, siderúrgica e dos transportes. E o uso do carvão para alimentar as máquinas foi essencial nesse momento. Tá? Então, o que acontece nessa primeira revolução industrial? A mão de obra, mão de obra artesanal, ela passa a ser uma mão de obra industrial, né? Ela é substituída pelas máquinas, tá? Ela produz em grande escala, né? A mão de obra é uma mão de obra barata, por causa do êxodo rural. Há muitas pessoas que antes eram agricultores do campo e agora elas se viram obrigadas a viver na cidade. Tá? Próximas fábricas, existem muitas vilas, né? As pessoas vão se acumulando ali, criando vilarejos próximos às fábricas. Ali são crianças, adultos, velhos, todo mundo trabalha. As condições são muito precárias, eles trabalham horas exaustivas, tá? Que vão de 12, 16, 14 horas por dia. A remuneração é muito pequena, tá? A mulher já ganha pouco, bem menos do que o homem. As crianças elas recebiam até 1/5 do salário de um adulto. Isso quer dizer quase nada, né? Como a condição de trabalho era muito precária, existia castigos, né? As crianças elas eram muito castigadas nesse período. Elas trabalhavam nas fábricas, às vezes em locais muito perigosos. Por exemplo, a limpeza das máquinas era o ideal para as crianças, porque elas eram pequenininhas, tinham as mãos pequenininhas, elas conseguiam ter mais acesso, né? As mulheres, elas tinham jornadas exaustivas, porque elas saíam de casa já antes de clarear o dia, elas trabalhavam o dia todo, elas chegavam em casa, elas tinham que cuidar das crianças, fazer janta, né, arrumar tudo, cuidar da casa e depois ela ia dormir. Então, o trabalho era extremamente exaustivo, né, e provavelmente elas tinham uma perspectiva de vida muito pequena, né? A máquina a vapor. Né? A máquina a vapor, ela inicialmente era para transportar os alimentos, o que a indústria produzia, né? Aí depois ela passou com a evolução, né? Com o passar do tempo, com a evolução, ela virou um meio de transporte. Sendo um meio de transporte, ela começou a se expandir para fora da Inglaterra, para fora da Europa, né? E ela foi se expandindo e levando pessoas para todos os lugares do mundo, praticamente, né? Aí então eles descobrem uma nova fonte de energia, que é o uso do carvão, né? Que alimenta essas máquinas, e ela foi essencial nesse momento, porque se tudo funcionava mais ou menos lentamente, ela começa a funcionar tudo mais rápido. E quanto mais rápido,
mais se produz, mais se ganha, né? Então, como resultado, a gente tem o aumento da produção, a substituição do trabalho manual pelo industrial, né? Aí sai lá da manufatura, que é o trabalho artesanal, e vem aqui para a maquinofatura, que é o trabalho feito pelas máquinas, que não deixa de ter o trabalho do ser humano, né? Porém, com muito mais velocidade, com muito mais produção. Tá? Então, o desenvolvimento do comércio internacional e o aumento do mercado consumidor alavanca isso aí, faz a produção crescer, porque não é só o comércio internacional que usufrui do que é produzido ali pela Inglaterra. O comércio interno também, né? As mulheres, as pessoas, enfim, elas começam a comprar mais do que produzir, né? Então, por exemplo, uma família que tem 4 ou 5 mulheres, em vez de elas fazerem os vestidos, elas já começam a comprar pronto. Então, faz o mercado interno, o consumidor interno, né, movimentar aquela economia. Quem estava à frente desse processo e contribuiu para a sua expansão foi a classe burguesa, porque ela detinha o recurso e era quem ansiava pelo lucro. Tá? Nesse sentido, surgiu a classe operária, ou trabalhadora, chamada de proletariado. Era a mão de obra barata que era explorada nas fábricas. Então, essa é a burguesia, era quem detinha o poderio, quem eram os donos de fábrica, né? E o proletariado era essa mão de obra barata, que eram essas pessoas, essas famílias que saíram do campo, vieram se instalar próximo às fábricas, e essa era a classe do proletariado. Tá? Também vale lembrar, nessa época, a Revolução Industrial, ela ocorreu lá na Inglaterra, e ela transformou Londres na mais importante capital financeira internacional, tá? E o país numa grande potência econômica dominante. Mais tarde, ela foi se expandindo para outros países europeus. Depois acontece, né, na América, enfim, essa revolução ela vai indo, ela vai acontecendo em outros lugares também. Então, chegamos na segunda revolução industrial. Essa segunda, ela começa em meados do século XIX e ela dura de 1850 a 1950. Então, são 100 anos também. Esse período ele foi marcado pela consolidação do progresso científico e tecnológico, se espalhando por outras áreas da Europa, como França e Alemanha. Muitas dessas descobertas foram importantes para alavancar esse progresso que agora não se restringia somente à Inglaterra. Tá? Então, merece destaque. A invenção da lâmpada incandescente, a criação dos meios de comunicação, o telégrafo, telefone, cinema, televisão e rádio. Avanços na área da medicina e da química, como a descoberta dos antibióticos e das vacinas. Esses destaques que a gente está marcando aqui, vale lembrar que eles acontecem já dentro do período da Primeira Guerra Mundial, porque a Primeira Guerra Mundial ela começa em 1914, né? Ela vai até 1918. E aqui nós temos o período da Segunda Revolução, que ele vai até 1950. E a Segunda Guerra Mundial ela termina em 1945. Tá? Então, isso tudo ela acontece já dentro da Primeira Guerra Mundial. Por exemplo, o telefone, o rádio, o telégrafo principalmente, né? Ele foi muito utilizado durante a guerra. Tá? Esse avanço da medicina, a descoberta do antibiótico, na verdade foi descoberto a penicilina, né? Que hoje a gente conhece, é um antibiótico muito forte. Tem também me fugiu o nome da outra. Enfim, ela foi descoberta durante a guerra, porque as pessoas eles não tinham um tratamento para aqueles ferimentos graves, enfim,
E, através de muitos estudos ali durante a guerra, foi descoberto então os antibióticos, né? Além disso, os avanços nos processos de utilização de aço foram essenciais para a construção de máquinas, pontes e fábricas. No tocante à sua utilização, devemos ressaltar que o aço foi essencial para a construção dos trilhos, das ferrovias e para a construção dos meios de transporte, né? Ademais das ferrovias, o automóvel e o avião foram inventadas nessa época. Então, as ferrovias, elas eram utilizadas inicialmente só para transporte de carga, depois ela foi evoluindo, avançando e virou transporte de pessoas também, tá? O automóvel, ele também foi inventado nessa mesma época. Ele foi inventado, então, ali um pouquinho antes do início da Primeira Guerra Mundial, porque na Primeira Guerra já existia, né, os carros, já existiam os aviões, né? Não como conhecemos hoje, é claro, mas enfim, foi ali o início de tudo. Tá? Não menos importante foi a nova configuração do uso das fontes de energia, que nesse caso estava sendo substituída paulatinamente pelo petróleo. Tá? Além de servir de combustível, o petróleo foi importante na produção de produtos derivados dele, do qual se destaca o plástico. Tá? Então, essas fontes de energia, as locomotivas, o trem, era pelo uso, o seu combustível era carvão, né? Já o avião e os carros, eles eram usados como era o petróleo, né? A sua fonte de energia. E a partir daí você vê, olha, até o plástico, ele advém lá da Revolução Industrial, né? E daí em diante foram evoluindo todas as formas de produção e de comercialização, enfim. É por isso a importância da gente estudar sobre a Revolução, porque hoje o que nós temos foi a partir dali, né? Então, esse conjunto de mudanças e invenções foram essenciais para revolucionar o sistema industrial. Elas trouxeram um novo panorama à vida social e econômica da população, denominando de capitalismo industrial ou o industrialismo. Né? Que fique claro ao mesmo tempo em que o progresso e o conforto humano vai se mostrando favorável, por outro lado, as condições dos trabalhadores das fábricas eram precárias, incluindo duras e longas jornadas de trabalho e baixa remuneração. Isso foi aumentando cada vez mais as desigualdades sociais. Assim começaram a surgir os sindicatos em defesa dos direitos dos trabalhadores. Bem, nessa época, tá, em que os trabalhadores eram muito explorados e a mão de obra era muito barata e as condições eram muito precárias, existiram vários movimentos ali dentro. Tá? O primeiro deles foi o ludismo. O ludismo, ele era um movimento muito rebelde, tá? E ele nasceu dentro ali daquelas vilas operárias, né? Então nasceu esse movimento ludismo. Teve um dia que eles propuseram a quebra das máquinas. Então os revoltosos entraram dentro das fábricas, quebraram as máquinas, porque eles acreditavam que as máquinas eram seus grandes inimigos, né? Elas tinham tomado o seu poder de trabalho e obrigavam eles a aceitar aquelas condições. Mas não deu muito certo, né? Não deu muito certo, porque daí foi um monte de gente presa, um monte de gente perdeu o trabalho, saiu muita gente machucada dessa briga toda, não deu muito certo, não durou muito tempo. Aí vem um novo movimento, o cartismo. O cartismo, então, ele vai lá e cria a Carta do Povo. Carta do Povo, onde ele faz várias reivindicações. Uma delas é a diminuição da jornada de trabalho, o direito das mulheres, eles pedem o sufrágio universal, que é o direito do voto, né, que
Na época, as pessoas não tinham direito nem a votar. Então, vem essa Carta do Povo, que ela não convence muito, né, os governantes, né, a classe burguesa ali, os donos das fábricas, né? Porém, a passar de um tempo, então, o governo ele resolve acatar algumas dessas reivindicações. A partir daí se começa a ter os primeiros direitos, né? Então, eles reduzem a jornada de trabalho, né? Eles pedem a melhoria nas condições de trabalho e assim seguem os movimentos. E então, depois vão surgir os sindicatos como a gente conhece hoje, tá? Mas bem mais para frente. Aqui aparece o Fordismo e o Taylorismo, né, que vieram para revolucionar o sistema de produção das fábricas com as famosas esteiras rolantes. Vamos ver um pouquinho o que é o Taylorismo, tá? Ele desenvolveu, né, um sistema a partir da observação dos trabalhadores. Ele constatou que os trabalhadores deviam ser organizados de forma hierarquizada e sistematizada, ou seja, cada trabalhador desenvolveria uma atividade específica no sistema produtivo. Tá? Porque antes o trabalhador ele pegava do início da produção até o final. Então ele conhecia toda a produção da fábrica. Né? No sistema do Taylorismo, ele acreditava que o indivíduo ele não precisava conhecer todo o sistema da fábrica. Ele simplesmente tinha que entrar e se fosse para bater o martelo, ele tinha que ficar ali o dia inteiro batendo martelo. Né? E ele era até monitorado para ver a capacidade dele de fazer no menor tempo possível. Tá? Aí depois o Fordismo. Né? O Fordismo ele acreditava então que esse mercado consumidor ele tinha que ser para todo mundo, né? Então ele acreditava que as pessoas, o trabalhador precisava ganhar um pouco mais para consumir aquilo que ele mesmo produzia, tá? E que para aumentar a produção tinha que ter essa esteira rolante, né? Foi ele que introduziu então a esteira rolante nas fábricas, tá? Aí, então, ele também desenvolveu, né, o Fordismo, que é o do Henry Ford, que talvez todo mundo saiba, né, a fábrica da Ford, que é uma das primeiras que começa a fabricar o carro. Tá? Então, ele também acredita que as pessoas têm que ter lazer, né? Elas têm que ter lazer, elas têm que ter... as pessoas têm que ter conforto, né? Então ele cria uma linha de carros aonde ela tem um valor acessível para que todo cidadão possa ter direito a ter um carro, possa ter condições de ter o carro, né? Então aí eles dinamizam e otimizam o processo ao mesmo tempo que geram mais lucro, claro, que é para a classe detentora do poder, né, que são para os donos de fábrica. Tá? E eles barateiam ainda mais os custos dos produtos, porque eles conseguem produzir cada vez mais. Né? Aí nós já vemos na terceira revolução, tá? Porque ela acontece já no final da Segunda Guerra Mundial, né? Ela já começa ali no final da Segunda Guerra Mundial, e ela abrange o período de 1950 e permanece até a atualidade. Tá? Foi nesse momento que ocorre um grande avanço da ciência, da tecnologia, da informática, com o surgimento dos computadores, da criação da internet, do software e dos dispositivos móveis, da robótica e da eletrônica. Nesse período, no início dessa terceira revolução, que são inventados, né, a tecnologia e a informática, é criado então o primeiro computador. O primeiro computador na verdade era um negócio gigantesco,
tá? Ele era operado por pessoas, ele não era como é hoje, né, com software, tudo, né, com essa tecnologia. Nessa época também eles inventaram o micro-ondas, que o micro-ondas ele foi inventado por causa das ondas, né? Ele foi inventado para capturar sinais dos inimigos, né? Ali durante a Segunda Guerra. Depois, o seu criador, né? Segundo a história, ele tinha um chocolate no bolso do casaco. E ele percebeu que esse chocolate derreteu porque existia uma onda de calor, né? Que estava o chocolate no seu bolso encostado no corpo e aquilo produziu uma onda de calor. Aí então ele transformou o micro-ondas em um acessório de cozinha para a gente aquecer alimentos, né? Houve muitas descobertas nessa época. O absorvente foi criado nessa época, né? Porque se descobriu que o algodão, como ele absorvia muito bem o sangue, né? Tudo isso durante a Segunda Guerra, ele absorvia muito bem o sangue, então eles descobriram que aquilo podia também ser transformado num absorvente. Tá? Tem inúmeras coisas curiosas que foram criadas nessa época, né? Porque eles inventavam com uma finalidade, descobriam que ela servia para outra e elas existem até hoje, né? Até os dias atuais. Elas existem e são coisas que foram melhoradas, né? E nos beneficiam muito ainda. Tá? Então, na área da ciência, merece o destaque o desenvolvimento da engenharia genética e biotecnologia, com a produção em massa de diversos medicamentos e avanços na medicina. Tá? Embora o uso de outras fontes de energia já tinha evoluído anteriormente, neste momento surge a energia atômica com o uso de elementos radioativos, especialmente o urânio. Aí nós já vamos partir lá para coisa ruim da história, né? Porque a energia atômica ela vai servir para combater inimigos, né? Para matar pessoas. Então, ainda que a ideia inicial era a geração de energia, o final da Segunda Guerra Mundial demonstrou o perigo do uso dos elementos radioativos. Como exemplo, temos o lançamento da bomba atômica no ano de 1945 em Hiroshima e Nagasaki, lá no Japão, né, que destruiu, arrasou as duas cidades, matou milhares e milhares de pessoas e deixou pessoas com sequelas muito profundas, né, por muitos anos. Então, outro importante marco dessa fase foi a conquista espacial, né, quando Neil Armstrong chegou à Lua em 1969, revelando a força e as conquistas tecnológicas do ser humano. Né? Foi um importante período conhecido como Guerra Fria, que a corrida espacial, iniciada em 1957, foi travada entre os Estados Unidos e a União Soviética. Isso demonstrou ainda mais os avanços nas áreas da tecnologia e da produção de armamentos. Nos avanços da metalúrgica, as descobertas químicas foram essenciais para o seu progresso. Houve o surgimento de novas ligas metálicas que proporcionaram o avanço dos meios de transporte, com a construção de naves espaciais e aeronaves. Quanto aos trabalhadores, os direitos trabalhistas começaram a se ampliar, diminuindo as horas de trabalho, incluindo benefícios e proibindo o trabalho infantil. Embora hoje ainda exista o trabalho infantil, claro que em áreas muito remotas, muito distantes, né? Mas ainda existe o trabalho infantil, até porque existem muitas ONGs, né, que trabalham a favor disso, para combater esse trabalho infantil. Tá? Então, todos esses fatores foram essenciais para a modernização das indústrias e que até os dias de hoje continuam marcando os avanços das tecnologias de informação
bem como da globalização no mundo. Resumindo, a Revolução Industrial, ela é um dos marcos mais importantes para a nossa vida, né? Porque a partir dela é que muitas e muitas coisas foram desenvolvidas, muitas tecnologias, né? Se hoje nós temos acesso a um computador portátil, por exemplo, o celular que cabe na palma da nossa mão, é graças àquele primeiro que foi inventado, né? Porque ele era uma máquina gigante, comandada por pessoas, e cada vez foram aparecendo, se inovando, se renovando as tecnologias até chegar nesse processo hoje de poder ter um celular na palma da mão, né? Que funciona até como um computador. Então, se você tiver curiosidade em saber coisas que foram criadas durante a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, durante a Revolução Industrial, faça uma pesquisa, porque tem muita coisa curiosa, tem muita coisa interessante. Por hoje é só, espero você na próxima aula.